Olá, eu quero perguntar para os homens se eles sabem definir o que é ser homem. Quando vocês eram crianças, por acaso alguma figura masculina sentou com vocês para explicar o que é ser homem? Um pai, um tio, um avô sentou, vem aqui meu filho, deixa eu explicar para você o que é ser homem. Existe um termo criado por Paul Kivel, que é um educador norte-americano, chamado a Caixa dos Homens. Nessa caixa tem todas as regras necessárias para os homens saberem e seguirem para se tornar homens. Regras como os homens não podem chorar, os homens precisam ser dominantes em relação às mulheres, eles precisam ser bons nos esportes, eles não podem demonstrar sentimento, emoção. A única emoção que é permitida é a raiva, essa daí tranquilo. Eles não podem pedir ajuda, eles não podem sentir medo, eles precisam ser corajosos, precisam ter prontidão sexual, entre outras regras, né? Então, segundo Paul Kivel, os homens, para serem validados pelos outros homens, eles precisam seguir todas essas regras. Então a gente conclui o quê? Que essas regras elas estão presentes em vários locais, né? Em vários contextos. Elas estão presentes na família, elas estão presentes na escola, no trabalho, num grupo de amigos, né? Onde os homens eles são submetidos ao crivo dessa caixa. Ou seja, eles precisam estar provando o tempo todo que eles são homens, né? E os homens que não estão de acordo com essa caixa, eles não são vistos como homens pelos demais, né? Não são validados como homens pelos demais homens. Por quê? Porque se um homem chorar, ele já... Isso aí não é uma emoção permitida para homem, isso não é coisa de homem. Por exemplo, se ele está num grupo de homens, passa uma mulher bonita e dá um sorriso, por exemplo, demonstra um certo interesse por um determinado homem. Ai do homem que não corresponda. Por quê? Porque ele, nesse momento, ele não tem escolha. Perante aos amigos, ele tem que ter a tal da prontidão sexual, porque se ele não tiver, vem cá, tu vai deixar um mulherão desse passar? Tu não vai pegar o telefone dela? Tu não vai querer sair com uma mulher dessa? O homem, ele não pode ter liberdade de escolha, não. Porque se ele não quiser, se ele não tiver afim, se ele estiver num grupo de homens, a masculinidade dele estará, né, posta ali em jogo, né? Vai ficar meio confuso para os outros homens. Por quê? Porque eles têm que seguir a tal da caixa dos homens. Ele tem que ter prontidão sexual. Não interessa. Não interessa se ele não está afim. Não interessa se ele não quer. Ele tem que querer. Ele tem que querer. Então, que fardo, né, para os homens. Porque desde pequenos, o homem tem que ser competitivo. Aquele homem que não é competitivo, pronto, então não é homem. Aquele homem que não corresponde a uma paquera feminina, pronto, não é homem.
Aquele homem que não é muito chegado a esportes, pronto, não é homem. Ele tem que estar sempre provando para todos que ele é homem. E isso, ó, desde pequeno. Lembra? Quando o menino cai, se ele chora, já é motivo para pai, para mãe, para avó, para qualquer pessoa. Menino, você não chora. Homem não chora. Menino não é nem adolescente ainda e ele já está sendo taxado como homem. Por quê? Porque se ele chorar, isso não é coisa de homem. Então a gente fica pensando, né? Essa questão dessa caixa dos homens, ela existe até hoje. Esse conceito existe até hoje. E os homens que não se encaixam nessas regras, eles deixam de ser homens por causa disso. Porque os homens, assim como as mulheres, os homens não são iguais. Os homens são diferentes. E não é porque ele não se encaixa nessa ou naquela regra que ele vai deixar de ser homem, né? Será que não é por isso, se a gente refletir um pouquinho, essa pressão em cima dos homens, que eles precisam ficar sempre provando o tempo inteiro que são homens? Será que não é por conta disso que é tanta pressão na mente dos homens? Será que não é por conta disso que eles se suicidam, que eles morrem mais por suicídio, que eles estão mais envolvidos com a violência? Será que não é por conta disso? Será que não seria melhor, ao invés de perguntar o que é ser homem, ensinar o que é ser homem para os meninos, para os adolescentes? Será que não seria mais interessante ensinar o que é ser humano, ao invés de ensinar o que é ser homem? Diz aí.